Parlamentares já estão recolhendo assinaturas para uma CPI que investigue as acusações feitas por Moro contra Bolsonaro. O partido Podemos disse que a saída de Sérgio Moro do governo representa o afastamento do governo Bolsonaro do sentimento popular e do combate à corrupção. É a derrota da ética. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB, disse que este filme nós já conhecemos e não queremos ver de novo. Estas acusações, se comprovadas, caracterizam um crime de responsabilidade. O presidente deve uma explicação à nação. Moro tem história para levarmos a sério as muitas declarações bombásticas que fez contra Bolsonaro. Afirmou taxativamente que o presidente queria intervir politicamente na PF, ter acesso indevido a inquéritos e produzir relatórios de inteligência, sabe-se lá contra quem. O presidente do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto, disse que neste momento não pode deixar de ressaltar o importante trabalho realizado pelo ex-ministro Sérgio Moro no combate à corrupção e sua luta em defesa da moralidade na vida pública do país. O PSDB afirmou em nota que a queda de Sérgio Moro mostra que o presidente quer apenas um governo dos que baixam a cabeça para ele e os filhos, no lugar de agirem pelo país. A verdade é que a PF conduz investigações que incomodavam a família Bolsonaro sobre ameaças à democracia. Tanto o diretor-geral como Moro caíram por conduzirem o trabalho de maneira republicana. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSL, considerou graves as denúncias de Moro de tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. É importante relembrar que eu fui acusado pelo presidente por ter manipulado a Polícia Civil no caso da investigação do assassinato da vereadora Marielle. Fui acusado de manipular a Polícia Civil, fui acusado de manipular o Ministério Público e até o Poder Judiciário. É uma declaração que me causou muito desconforto, me causou uma série de ataques na internet, fake news, uma série de rotulações como traidor, como subversivo. E ver o ministro Moro pedir demissão exatamente porque o presidente disse a ele que quer ter informações diretas com a Polícia Federal sobre investigações, isso é muito grave. O governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, afirmou: lamento profundamente a saída de Moro do Ministério da Justiça. Manifesto minha admiração por tudo que Moro representa ao país no combate à corrupção, seja como juiz ou ministro. O Brasil agradece o trabalho e dedicação daquele que trouxe mais esperança para o nosso povo. O governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, disse que Moro foi um grande parceiro e que, com seu apoio, o Estado atravessou crises e reduziu a violência, que continua em queda histórica no Pará. E concluiu: o país perde um colaborador da maior grandeza. O governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, afirmou que mais grave que a mudança no Ministério da Justiça são os fatores alegados pelo ministro para essa mudança. Órgãos de controle e investigação como a Polícia Federal devem estar blindados de interferências políticas e atuar sempre com autonomia e isenção imprescindíveis numa democracia. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, exaltou o trabalho de Moro. A saída de Sérgio Moro é um golpe na justiça, um golpe na liberdade e um golpe na democracia do Brasil. E lamento muito que o nosso país tenha que combater e tenha que lutar contra dois vírus: o coronavírus e o outro vírus, que está no Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, afirmou que reconhece o trabalho desenvolvido por Sérgio Moro e alerta para a gravidade das declarações sobre as possíveis interferências políticas em investigações e inquéritos em andamento. Sobre isso, pede que sejam tomadas as devidas medidas de apuração e investigação. O país precisa saber do que se tratam essas denúncias. A demissão de Sérgio Moro também provocou reações no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que Moro é o símbolo de um processo histórico, a Lava Jato. Ele disse que a saída de Moro é mais um movimento que representa o arrefecimento do esforço de transformação do Brasil. O ministro Marco Aurélio afirmou que cresceu a admiração dele pelo ministro Sérgio Moro e lembrou que a Polícia Federal não é órgão de governo, mas de Estado.
O pedido de demissão de Sérgio Moro foi destaque na imprensa internacional. Ao longo de todo o dia, os principais jornais e agências de notícias dos Estados Unidos e da Europa informaram detalhes sobre a saída de Moro do Ministério da Justiça. Expuseram os motivos que o levaram a tomar a decisão de deixar o governo e também relataram as acusações que o ex-ministro fez ao presidente Jair Bolsonaro. A Bolsa de Valores de São Paulo despencou e a cotação do dólar bateu um novo recorde com a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Foi um dia nervoso no mercado financeiro. O índice Bovespa, que já havia começado o dia em queda, despencou após o pronunciamento de Sérgio Moro e atingiu a maior baixa do pregão, com queda de 9,6%, muito próximo dos 10%, que acionaria o Circuit Breaker, o mecanismo que interrompe os negócios temporariamente. Ao longo do dia, o índice recuperou parte da perda, mas fechou em queda de 5,45%. A Bolsa Americana estava subindo, né, o preço do petróleo subindo. Então, assim, em princípio era um dia que era para ter sido mais calmo e os mercados brasileiros especificamente acabaram tendo baixas importantes, refletindo essa incerteza grande aí política. Hoje, a cotação do dólar disparou e fechou com forte alta, num novo recorde, apesar de o Banco Central ter vendido mais de 3 bilhões de dólares no mercado. No ano, a moeda americana se valorizou 40%, saindo de R$ 4,00 para os atuais R$ 5,65. Os investidores também ficaram inseguros com a possibilidade de o ministro da Economia, Paulo Guedes, ser o próximo a deixar o cargo. O sinal amarelo veio do anúncio de um programa de recuperação da economia focado em gastos públicos pela Casa Civil, sem a presença de Paulo Guedes na quarta-feira. Isso acendeu um alerta de divergências da equipe econômica com o restante do governo. A presença do ministro nesse pronunciamento, a menção que foi feita a ele, acho que de alguma forma diminui um pouco dessa ansiedade. Em cenários de incerteza como o que vivemos, todo mundo foge do risco. A pandemia do coronavírus já havia afastado os investidores dos negócios. E a demissão do ministro da Justiça trouxe ainda mais insegurança e receio de que o conflito na política possa prejudicar ainda mais a economia. Foram eventos surpreendentes e bastante graves. O importante é que a gente consiga o mínimo, né, de governabilidade e de ação do Congresso para que não interrompamos as medidas aí emergenciais ligadas aí ao controle da pandemia, à proteção do emprego, da renda, apoio às empresas, enfim, é um momento que já se configurava como dramático, né? Não precisávamos, é claro, ter tido esse episódio aí que aumenta enormemente o grau de incerteza e certamente cobrará algum preço em termos da recuperação da economia. E uma correção. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é do PSC e não do PSL, como dissemos há pouco na reportagem, com a repercussão da demissão de Sérgio Moro. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao STF a abertura de um inquérito para apurar as declarações de Moro. Serão investigados o ex-ministro e o presidente Jair Bolsonaro. Antes mesmo do pedido da PGR, o Supremo já havia reagido à troca no comando da Polícia Federal. No pedido de abertura de inquérito, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, transcreveu o pronunciamento de Sérgio Moro na íntegra e destacou os trechos em que o ex-ministro fez acusações a Bolsonaro. As tentativas de ingerências do presidente na Polícia Federal no ano passado, as insistências para a troca do diretor-geral, a interferência política na PF, a insistência de Bolsonaro ontem, o pedido do presidente, segundo Moro, que queria ter uma pessoa do contato pessoal dele para colher informações, relatórios de inteligência na Polícia Federal, a acusação de que Bolsonaro tinha preocupação com inquéritos no STF e a afirmação de Moro de que não assinou o decreto da exoneração do diretor da PF. O procurador-geral pretende apurar crimes como falsidade ideológica, obstrução de justiça, coação no curso do processo, ou seja, intervir usando violência ou ameaça em interesse próprio ou de outros,
Também crimes como advocacia administrativa, quando o funcionário público se vale da função para buscar um interesse privado, e a prevaricação, que é quando um funcionário deixa de fazer algo que é obrigado por lei. Entre as providências, o Procurador-Geral solicita que o Supremo interrogue o ex-ministro Sérgio Moro e diz que a dimensão dos episódios narrados revela a declaração de ministro de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos, imputando a sua prática ao presidente da República, o que, de outra sorte, poderia caracterizar igualmente o crime de denúncia caluniosa. Aras também quer que Moro mostre documentação idônea que eventualmente possua acerca dos eventos em questão. Paralelamente, o ministro Alexandre de Moraes determinou a permanência das equipes da Polícia Federal que tocam os inquéritos que ele preside, mesmo com mudança no comando da PF. Uma dessas investigações trata da origem de fake news, informações falsas e ameaças anônimas feitas aos integrantes do STF. A outra investiga a organização e patrocínio de atos antidemocráticos, entre eles o do último domingo em Brasília, quando o presidente Bolsonaro discursou. No despacho, o ministro Alexandre ordena: comunique-se ao diretor executivo da Polícia Federal em exercício que, no âmbito da Polícia Federal, as investigações neste inquérito deverão ser conduzidas pela equipe composta pelos delegados federais Igor Romário de Paula, Denise Dias Rosas Ribeiro, Fábio Alceu Mertens e Daniel Daer, que já atuam no inquérito 4.781, o das fake news. O decano do STF, ministro Celso de Mello, foi sorteado relator do pedido da PGR para investigar as declarações de Sérgio Moro. Durante o pronunciamento do presidente Bolsonaro, todas as regiões do Brasil voltaram a ter panelaço. A seguir, o Brasil tem quase 53 mil casos confirmados de Covid-19. Um hospital de campanha fica pronto no Rio, mas faltam médicos e equipamentos.
As mortes pela Covid-19 no Brasil subiram para 3.670. Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde confirmou mais 357 óbitos. O país tem 52.995 casos confirmados da doença. O ministro da Saúde, Nelson Taixe, anunciou hoje a liberação de recursos para reforçar leitos de UTI usados no tratamento do novo coronavírus. As informações foram divulgadas em uma rede social do ministro da Saúde. Nesta sexta-feira não houve coletiva. Nelson Taixe informou que a partir de hoje, 1.761 leitos de UTI passam a receber recursos exclusivos para a Covid-19. 255 milhões de reais repassados em 3 meses. O governo vai pagar o dobro para que esses leitos fiquem reservados para esses pacientes. E eles estão em 19 estados. Na próxima segunda-feira, o ministro da Saúde promete apresentar diretrizes e políticas a serem seguidas por estados e municípios para a saída do isolamento social. Taixe já afirmou que planeja uma nova forma de testagem para entender como o vírus está se espalhando em cada região e que o governo trabalha com a informação de que existe uma subnotificação de casos, em especial dos leves. Taixe disse que o governo já distribuiu 2,5 milhões de testes e que, no total, o Brasil vai adquirir 46 milhões. E que a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde Brasil, vai entregar 500 mil a cada 3 dias, de um total de 10 milhões. A rede de saúde pública do Rio de Janeiro está chegando ao limite. O socorro são os hospitais de campanha, que ainda não começaram a receber pacientes. As grandes estruturas brancas tomam forma em vários pontos do estado e viram a única esperança de quem precisa de internação na rede pública. Os hospitais de campanha já prometiam tirar o sistema de saúde do esgotamento. Com o fim das vagas de leitos de UTI da rede estadual na cidade do Rio, aumentou a urgência. 6 unidades ficam no interior do estado, na região metropolitana e na Baixada. Outras 4 na capital. Juntos, os 10 hospitais de campanha vão oferecer 2.500 leitos, 630 de UTI. O do Rio Centro, na Zona Oeste, foi montado pela Prefeitura. Ficou pronto há uma semana, mas sem médicos, equipamentos de proteção e respiradores, ainda não recebeu nenhum paciente. O prefeito diz agora que a unidade vai começar o atendimento a partir da semana que vem. 1º de maio já teremos as pessoas vindo para cá. Pessoas que hoje estão aí, por exemplo, esperando nas UPAs. Virão todos para cá. Amanhã começa a funcionar o hospital de campanha do Leblon, na Zona Sul, uma semana antes do prazo prometido. Por enquanto, dos 200 leitos, serão abertos 30. 10 são de UTI de alta complexidade, com respiradores. Toda a estrutura aqui é financiada por um grupo de empresas. A Secretaria Estadual de Saúde dizia que os hospitais de campanha ficariam prontos até o fim de abril. Agora o prazo mudou. A promessa é que todos abram as portas durante o mês de maio. Hoje, 356 pessoas estão na fila de espera por um leito de UTI. 230 com suspeita ou já com a confirmação de ter Covid-19. Um desses pacientes é o irmão do Roberto Carlos. Pessoal, pelo amor de Deus, o meu irmão já foi entubado. O estado dele é muito grave. Hoje morreu a vítima mais jovem da Covid-19 no Rio. Guilherme Henrique Gomes tinha apenas 12 anos. Ele conseguiu ser internado depois de sofrer uma lesão na perna e recebeu tratamento para infecção bacteriana. O menino fez o teste para Covid, mas o resultado positivo só saiu depois que o quadro dele já tinha piorado. O medo de não encontrar atendimento adequado também preocupa as famílias dos profissionais de saúde. O meu filho não tinha os equipamentos de proteção. Meu filho usava uma máscara como essa aqui, ó, para lidar na emergência. Regina era mãe de Alain Patrick do Nascimento, técnico de enfermagem de 38 anos. A família diz que Alain começou a se sentir mal no dia 10 de abril e foi internado no próprio hospital em que trabalhava. Com quadro grave, ele foi transferido para o único hospital da rede estadual que ainda tem leitos, em Volta Redonda, a 120 quilômetros da capital. Alain morreu na última quarta-feira e foi enterrado hoje no Rio. A mãe, a mulher e a filha dele tiveram que se despedir à distância.
Eu sou uma mãe, eu estou aqui no cemitério, sabe? Sem poder velar meu filho aqui à distância. Nós não podemos chegar perto. O caixão está lacrado, mas eu vim aqui para vocês verem a que ponto nós chegamos. Estamos enterrando os nossos filhos, queridos. O hospital de campanha do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, montado num terreno do Estado, foi financiado por um grupo de empresas, a rede DOR de hospitais, que vai administrar o hospital, e a Bradesco Seguros, as lojas americanas, o Instituto Brasileiro de Petróleo e o Banco Safra. O governador do Rio, Wilson Witzel, disse hoje que só vai autorizar a reabertura do comércio quando 30% dos leitos de UTI estiverem vagos. Ele anunciou que cada atividade econômica terá um protocolo de reabertura para que o Estado volte gradualmente à normalidade, o que ainda não tem prazo para acontecer. Segundo o governador, o primeiro passo é a inauguração dos hospitais de campanha. O Ceará registrou o maior número de mortes e de casos de Covid-19 no período de 24 horas. Um salto preocupante na estatística. Com um acréscimo de 406 novos resultados positivos para o vírus e mais 33 mortes no prazo de 24 horas, o Ceará passou dos 5.000 casos da doença, com 293 mortes. A maioria das mortes aconteceu em 5 bairros da periferia de Fortaleza e, segundo a prefeitura, contribuíram para isso a falta de isolamento social e a gravidade dos casos que chegaram aos hospitais. E boa parte dos que têm ido a óbito tem tido uma característica que é a demora na procura do primeiro atendimento, do primeiro diagnóstico. Na porta do hospital destinado só para pacientes da Covid-19, o agente funerário veio buscar mais um corpo. Por dias a gente faz 3, 4, no momento que a família perde o seu ente querido. É triste porque eles não vão poder velar. Isso aumenta o desespero de quem tem parentes internados aqui. Que todo dia sai óbito daqui. Em Fortaleza, os leitos de UTI para o tratamento da doença estão com 92% de ocupação. Há uma escassez de leitos de UTI porque faltam respiradores e ventiladores. Há uma necessidade de recuperação dos equipamentos, de treinamento das equipes que vão usar os equipamentos nas UTIs e nas UPAs. Uma parceria entre o Senai e a Secretaria Estadual